mas eu queria orar pela saúde de Jamê. Vamos orar juntos? Jamê está aí, vai falar provavelmente, numa fase terminal aí de uma... Calma, deixa eu falar. Fase terminal de um compromisso que ele assumiu, tá certo? Tinha aí um tempo, 2 anos eu acho que ele tinha colocado, mas Deus, como sempre, Jamê termina mais cedo. Você marca uma coisa com o Jamê, 9 horas, ele chega lá 8 horas. Não é não, Jamezinho? Aí Jamezinho aprendeu, né? Tava caindo tudo, né, Jamê? Mas eu sinto que o tempo de Jamê ainda não se esgotou no nosso meio, amém? Tem muita coisa. Eles falam que Jamê está lá no setor retiro, mas eu falo que ele está conosco. Quem concorda? Ixi, gravou isso aí, Hamid? Gravou, Hamid? Você gravou? Está gravando? Está gravando agora? Já gravou. Gravou lá também. Vou mandar para o Francisco. Vai ser uma briga. Mas Deus sabe, né? Jamê não é de ninguém só, é de todos nós. Nessa manhã queremos abençoar a saúde de Jamê. Não só saúde física, mas também saúde física, sua saúde emocional, sua saúde espiritual, suas convicções no Senhor. Nós como igreja, como irmãos, como amigos, e eu como filho, eu abençoo Jamê essa manhã, para que Ele cumpra tudo que está no teu coração, Senhor. Que nada fique, Senhor, ainda sem faltar, Senhor. Tu sabes, Pai, que a igreja precisa dele. A gente sabe do seu coração, o desejo de estar contigo. Mas, Senhor, ainda como Paulo ficou um tempo, Senhor, nós pedimos por esse tempo, que o Senhor nos dê graça para a gente também assimilar, para Jamê não ficar também com muitas dores de parto sobre nós, Senhor, mas que Jamê possa ver nesse setor sul, pessoas sendo geradas, pessoas produzindo frutos, irmãos crescendo, Senhor. Deus, que Jamê olhe para o trabalho que ele tem desenvolvido e se alegre, Senhor, pela obra do teu Espírito Santo em nós. Nós abençoamos ele, suas forças, seus pés, suas pernas, que sejam revigoradas nessa manhã, seu coração, sua mente, sua saúde, Senhor, Pai, suas funções orgânicas, Pai. Senhor, a questão da diabetes, Senhor, da insulina, da pressão, Deus, que tudo seja restabelecido, Senhor, que seu corpo seja, Senhor, firme, enquanto o Senhor puder nos dar a tua presença aqui, Senhor. Em nome de Jesus, que ele se alegre pela obra do Senhor, que é boa, que é perfeita e agradável, Senhor. E nós oramos por ele nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Tu és bom, bom, bom. 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 Enquanto a gente cantava esse cântico, eu olhava para trás. 55 anos caminhando com o Senhor. Salmo 23 diz que a bondade do Senhor certamente me seguirá. Mas eu olhei para trás e eu vi a bondade do Senhor em cada fase da minha vida. Vi o Senhor suprindo, vi o Senhor guardando,
nunca faltou nada. Faltou comida, faltou dinheiro, mas nunca faltou nada. Não é o que precisamos, o dinheiro. Não é o que precisamos, a comida. O que nós precisamos é da presença do Senhor. E essa nunca faltou. Nunca faltou. Ah, como Ele é bom. Não é, Sandra? Não é, Vanessa? Bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Não me deixarás jamais. Não me deixarás, não me deixarás jamais. Não me deixarás, não me deixarás jamais. Não me deixarás, não me deixarás jamais. Dia, me lembrar, dia 11, como o Alexandre falou, terminei aquilo que Deus tinha proposto no meu coração, de visitar congregações e levar a mensagem deste livro. Todos sabem aqui que eu não sou vendedor de livros. Eu não vivo disso. O que acontece é que Deus colocou no meu coração um propósito de escrever as coisas que eu creio. E Ele me falou que esse tempo que passou, como disse Alexandre, que eu pensei que ia fazer em 2 anos, e aconteceu em 1 ano e 7 meses. É verdade que foi bem puxado, porque eu chegava em Jundiaí, ficava 3, 4 dias e viajava de novo. Eu poderia, nessa vez agora que eu estive visitando 6 ou 7 cidades da Bahia, de Sergipe, eu poderia ter ficado para lá, fazer uma viagem só, mas eu fazia questão de voltar para casa, estar aqui um pouco com o meu filho, porque apesar de desse tamanho, ainda pois é, Thaís, mas não é para mim, né? E tem sido um tempo muito bom. Testemunho a vocês, assim, eu tenho visto muito sinal de Deus em cura, em libertação, assim, uma graça diferente que tem acontecido. Eu estou vendo muita força de Deus, muita bênção de Deus. Então, não há o que reclamar. Não há o que dizer assim, ah, Senhor, está faltando. Não está. Não tem faltado nada. Não estou dizendo que a gente tem dinheiro. Irani dizia assim que Deus não nos dá dinheiro, Ele dá o que a gente precisa. Porque se não come dinheiro, se não veste dinheiro, não é verdade? Então Deus tem sido bom. Eu quero comentar com vocês em cima de um texto que está em Gênesis, mas o Alexandre leu aqui a história de Isaías, no capítulo 6, e está dentro daquilo que eu quero compartilhar com vocês. Mas o texto de Isaías 6 começa
na morte, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Essa frase aí, ela é muito emblemática, ela é muito forte, porque segundo alguns historiadores, Uzias, o rei, era primo de Isaías. Então Isaías assim era mais ou menos um profeta estatal. Ele era um profeta público, porque ele tinha um apoio do primo dele. Então ele podia profetizar o que quisesse, que o primo dele garantia que era o rei. Mas Deus queria expandir, Deus queria aprofundar, Deus queria dar uma revelação maior para Isaías. E isso exigiria uma confiança de Isaías em Deus fora do que ele tinha confiado até aquele tempo. Então, para isso, Deus tirou Uzias, para que ele pudesse ver o Senhor. E esse é o caminho. Eu tive uma visão com vocês. Eu vi o Senhor guiando vocês por um vale. Era um vale muito bonito. E vocês precisavam, para que Ele continuasse guiando, vocês precisavam confiar totalmente nele. Não somente confiança de uma pessoa, mas confiança do rebanho. Confiança do rebanho, de se entregar a Ele, de se deixar conduzir por Ele. Era um lugar bonito, e eu não via o rosto do Senhor, mas eu via Ele por trás do rebanho, e o tamanho dele era como o tamanho de uma montanha, e Ele assim, empurrando vocês por esse vale. Amém? Então, por favor, não resista, não resista, deixa Deus conduzir vocês individualmente e como congregação. Amém? O capítulo 26 de Gênesis, que Deus me dê graça para hoje, eu quero terminar a palavra. Eu não quero deixar um pedaço dela, não quero deixar rabicho de mensagem, não. Quero terminar, mas eu queria mostrar para vocês. Esse é um texto fantástico, esse capítulo 26, maravilhoso, cheio do poder, da graça, mas ele começa com a notícia ruim. O que é que diz aí? Havia fome na terra. Havia fome na terra. Amados, talvez não exista na experiência humana um sentimento tão forte, tão determinante, tão condutor como a fome. Eu não sei quantos aqui já passaram um dia ou dois sem ter o que comer. Alguém aqui sim? Já passou? Acho que não, né? Não. Eu vou contar algo para você aqui. Espero que você não fique com nojo. Mas numa viagem que eu fazia pelo interior do Amazonas, remando uma canoa enorme, a gente ficou preso num braço do rio. A gente ficou de um dia para o outro, não tinha comida, e a gente estava com muita fome. Aí chegamos num acampamento indígena. Eles estavam cortando madeira, e nós encostamos ali, e eles ofereceram comida para a gente, e era macaco cozido. Não é ruim, não. Ele não é aquele negócio que você sai pelos açougues procurando, não é, mas era cozido. E para completar o quadro, ali no meio do acampamento, uma fogueira, tinha uma cabeça de macaco espetada, sendo assada para ser comida também. Mas quando eu coloquei a carne no prato, um prato de alumínio bem amassado, subiu o vapor,
o cheiro do macaco, e estava podre. Eu tinha um recurso, né? Além da oração, claro. E eu usei o recurso, joguei pimenta, mas pus pimenta assim de um jeito que congestionou o nariz, e eu comi. Mas eu comi porque eu tinha fome. Eu tinha fome. O que determina a nossa caminhada com o Senhor é a quantidade de fome que temos dele. O que faz você se lançar confiando totalmente nele é a intensidade da fome que você tem. Havia fome, e a fome fez com Isaac o que fez com Abraão. Tempo de Abraão, quando houve fome, ele foi para o Egito. Lembra não? O pai da fé colocou a nossa vida em risco, porque ele foi com Sara para o Egito, e lá ele se arriscou a perder a esposa, e ele entregou a esposa. Você se lembra não? E aqui a gente vê a mesma coisa com Isaac. Ele vai para Gerar, e lá ele fala para Rebeca que ela deveria se declarar irmã dele. Abraão fez escola. Abraão determinou um padrão. Meus caros pais, pai aqui, pai e mãe, a gente determina um padrão. A gente faz uma escola. Os nossos filhos veem mais que ouvem. Às vezes você encontra história de um casal que se separa, aí o filho também se separa, aí o neto se separa, e o pessoal mais neopentecostal diz assim: é um espírito familiar. Não, não é. É um padrão estabelecido. Foi estabelecido um padrão. Quando Abraão entrega a esposa, ele põe em risco a nossa história, porque ela seria mulher de Faraó, e Deus não tinha uma história para nós ligada a Faraó. A nossa história é ligada a Sara, a Abraão. Nós não podemos pôr em risco a história da nossa descendência, a história dos nossos filhos, a história dos nossos netos. E Deus alertou a Isaac: não vá para o Egito, eu vou sustentar você. Eu não sei quantos aqui já tomou decisão em cima de pressão. Eu não sei quantos aqui já tomaram decisão no momento de ansiedade, no momento de irritação, no momento de conflito. Eu não preciso perguntar em que deu a decisão, porque eu sei, nenhuma decisão feita sob pressão, feita embaixo de um momento de vulnerabilidade, nenhuma decisão nestes termos funciona ou dá certo. Alguém aqui quer dar um testemunho de uma decisão feita no momento de vulnerabilidade? Alguém aqui gostaria de falar? Ou pelo menos levantar a mão junto comigo? Você já tomou decisão num momento difícil, momento ruim? O que aconteceu? Deu tudo certo? Não. O que começa errado termina errado. Nenhuma decisão nossa fica sem consequência. Algumas piores, outras melhores, mas nenhuma decisão fica sem consequência.
Bem, vamos continuar. Vamos continuar. Não podemos deixar que a crise, que a pressão nos levem a tomar decisões. Porque a situação depois de uma decisão errada tende a transformar a situação em algo pior do que estava antes. Sim ou não? Pior do que estava. E ele foi para as terras de Abimeleque. Chegou um momento que ele estava com Rebeca, e Abimeleque, olhando pela janela do seu palácio, ele falou: ele não é irmão dela. Eu não sei o que eles estavam fazendo, mas certamente não estava fazendo nada que o irmão faça com a irmã. O texto não dá ideia, porque numa versão diz que eles estavam brincando, e noutra versão fala que ele estava acariciando. Aí ele chama Abimeleque e fala: escuta, você está nos expondo a um castigo de Deus? O que é que você fez conosco? Ou seja, o que é que a gente fez contra você para que você nos expusesse a um castigo de Deus? E aí ele dá ordem ao povo de Gerar que não tocasse nem Isaac nem Rebeca. E ele fica ali. É uma terra estranha, não é a terra dele, não era a terra que Deus havia dado para ele. Mas no versículo 12, o que é que diz o 12 aí? E colheu o quê? Sem medidas, porque o Senhor abençoava. Nós precisamos aprender a semear na terra em que estamos. Você tem semeado? Não. Você tem semeado? Essa terra não é nossa, mas nós precisamos semear nela, porque a semente que lançamos é que vai transformar essa terra. Então nós precisamos semear. Não adianta eu falar mal do governo, não adianta eu falar mal da televisão, não adianta eu falar mal dos maus costumes, não adianta. Eu tenho que semear. Eu tenho que semear uma semente boa, para que as coisas mudem ao meu redor. Amém. E ele colheu centuplicadamente. Ele colheu muito mais do que ele semeou. Ele semeou. Versículo 13 diz que ele cresceu muito, ele aumentou muito seu patrimônio, a possessão dele, as vacas, as ovelhas, se multiplicaram. E o que acontece no final do versículo 14? O que é que diz aí? A última frase do versículo 14. Inveja. O mundo sempre nos perseguirá, porque verá em nós alguma coisa que eles não têm, que é a nossa paz com Deus, que é a nossa confiança em Deus, que é o nosso descanso no Senhor. Eu passei com o Irani numa situação. A gente estava no avião vindo de Manaus para o Rio de Janeiro, um desses 6 do Exército, avião grande, mas avião antigo. Determinado momento, um dos motores explodiu, lá em cima, nem embaixo não, está lá em cima, e aquela fumaceira ali ao redor do avião, e aí o pessoal todo correu para trás, como se estando lá atrás fosse resolver alguma coisa. Pode ser que eles morressem alguns segundos depois, né? Mas, e todo mundo gritando, e o comandante falou: volta para o seu lugar, porque ele desestabilizou o avião. Aí nós pousamos em Brasília, o avião foi consertado. Na hora que nós estávamos desembarcando, uma senhora chegou para nós dois e falou assim: vocês são missionários, não são? Não perguntou se era crente, nem nada, vocês são missionários. A gente falou: somos sim. Falou: é porque vocês foram os únicos que ficaram quietos no lugar.
Agora, eu não sei se a gente ficou quieto porque a gente tinha fé ou porque não tinha noção do perigo. Honestamente, eu não sei se foi que Deus colocou paz. O que Deus quer é que nos momentos mais difíceis Ele quer ser a tua paz. Você sabia que paz não é um sentimento, assim como alegria, mas é uma pessoa? Jesus é a nossa paz. Jesus é a nossa alegria. Não é um sentimento. A gente confunde Jesus com sentimento. Eu estou sentindo Jesus. Às vezes você não sente. É todo dia assim? Você passa sentindo Jesus o tempo todo? Não. Às vezes sente irritação, às vezes sente medo, às vezes sente frio. Você não precisa sentir, porque Ele está dentro de você. Jesus é a tua paz. Jesus é a tua paz. E quando você olha para dentro e vê Jesus, você descobre que você não precisa tomar decisões precipitadas, que você tem todo o tempo para escutar o Senhor e decidir. Algum amém por aí? Não? E aí eles cresceram e o povo invejava. Quando alguém que não conhece a Deus olha para você e vê você caminhando em paz no meio de tanta confusão, eles vão dar um jeito de lhe perseguir, porque o mundo persegue aqueles que têm valores que eles não têm. Não é que eles querem, é que há um sentimento de destruir aquilo que eles não conseguem alcançar. Você lembra de um caso na Escritura de duas mulheres que chegam diante de Salomão e uma criança havia morrido naquela noite? Lembra? E uma dizia: meu filho, a outra falava: não, é meu. Aí Salomão pega a espada e vai dividir o menino no meio. Uma diz assim: não mata, deixa com ela. A outra fala assim: mata, nem eu nem ela. Assim é o mundo. Quando ele não tem o que nós temos, ele vai tentar nos perseguir e nos matar. Me compreende, queridos? O texto diz que houve peleja entre os pastores de Isaac e os pastores de Abimeleque. E no versículo 15 diz que todos os poços que o servo de seu pai Abraão tinha cavado, os filisteus entulharam. Você percebe aí uma ação do inimigo para entulhar os nossos poços? De que fala poço? Quando fala de poço, o que você pensa? Água. Fonte de água. Vida. Água é vida. Água é vida. Uma outra situação que eu passei, e ali foi por total despreparo da nossa parte. A gente saiu de uma cidadezinha para ir numa aldeia, e era 27 quilômetros, estrada de chão e areião. Foi aquela que eu contei para vocês, que eu fui encarregado de levar um acordeão de 120 baixo na cabeça, com case. Eu que era o assistente da irmã que tocava, que eu fiquei assim chateado com ela, porque ao invés de tocar flauta, ela tocava aquele negócio. Mas o que me consolou é que ela não era um piano de cauda, né? Graças a Deus era só um acordeão. Mas qual foi a loucura que a gente cometeu? 27 quilômetros, sol no norte de Goiás, onde eu estou, Tocantins. Nós não levamos água. Aí é loucura, né? Aí encontramos um riachozinho no meio de uma mata. Não dava para tomar porque era uma água contaminada. Tinha ali aquele óleo que fica por cima da água. E a sede aumentando, o sol quente. Aí paramos numa choupaninha.
Pedimos água e a senhora veio de lá com uma caneca, que não sabia o que era a caneca, antes de ser caneca, e deu para a gente. E eu tomei aquela água, assim, cheia de cisco, cheia de coisa, mas que água maravilhosa. Que água maravilhosa. Depois daquilo, a água para mim ganhou outro valor. Para mim, a água tem sabor, tem gosto. Eu sinto gosto de água, não sei se você sente. Sempre que eu chego de viagem, eu sei que cheguei quando eu tomo um banho. Quando eu tomo, eu falo assim, graças a Deus cheguei. A água se tornou algo muito importante para mim. Você pode ficar um tempo sem comida, mas você não pode ficar sem água. Então o que esses homens estavam entulhando não era simplesmente um poço. Eles estavam entulhando fontes de vida. O inimigo vai tentar entulhar os poços que Deus abriu em sua casa, em sua vida. Amém? O mundo vai tentar entulhar. E pode ser que esse entulhamento, o entupimento, não venha de maneira clara de pessoas contra você, mas as coisas que o mundo nos inspira, as coisas que este mundo nos oferece e que a gente vai aceitando, vai entulhando pouco a pouco. Um poço, ele não é entulhado de vez, e cavar um poço é bem problemático. Eu não sei quantos aqui já cavaram poço. Eu já cavei. Já cavou, João? Morava no sertão da Bahia. Era uma região de rocha, e era mais de 20 metros de profundidade. Eu fui ajudar a cavar, e você batia lá na talhadeira, no punção, via faísca sair da pedra, com o risco tremendo de ter gás ali e a gente morrer. Não é fácil. E um poço entulhado, pior ainda. E eles entulharam os poços que Abraão havia aberto. Mas o inimigo vai tentar entulhar os poços que os nossos antepassados abriram para nós. Tudo que nós temos hoje, em termos de vida cristã, tudo que nós sabemos em termos de Bíblia, veio de pessoas que vieram antes da gente. Sim ou não? Eu dou graças a Deus pelos missionários que vieram da Europa, pelos missionários que vieram da Suécia e vieram trazer o Evangelho para a gente. Eles cavaram poços e deixaram para a gente tomar. O poço do qual você bebe hoje, não foi você que cavou, foi gente antes de você. Pessoas que pagaram um preço que a gente não faz ideia. Pessoas que deixaram a família na Europa e vieram para cá dispostas a morrer. Pessoas que se despediram da família com certeza de que nunca mais iriam retornar ao seu país. Essas pessoas cavaram poços para nós. Se nós temos água hoje, é porque alguém cavou o poço para a gente. Que Deus abençoe os descendentes destas famílias, e que os descendentes recebam a recompensa por aquilo que fizeram os seus antepassados. Ao ler a palavra, agradece a Deus por pessoas que gastaram anos para traduzir para uma língua que você compreendesse. Você já fez isso? Não? Eu tenho lá em casa talvez umas 30 versões da Bíblia. Eu dou graças a Deus pelas pessoas que se deram para fazer esse trabalho. Não deixa o inimigo, não deixa este mundo entulhar os poços na sua vida. O poço fala de fonte de vida,
fala de água, é aquilo que produz vida para nós. A pergunta que eu tenho é: o que nós estamos fazendo produz vida em nós? O que nós estamos fazendo produz vida em nós? Essa vida que nós estamos levando redunda em crescimento espiritual, em maior comunhão com Deus, com os irmãos, redunda em frutificação? Pois se o poço é fonte de vida, ele sempre vai gerar em nós alguma coisa boa, não para nós, mas para os outros. Se a vida que nós estamos levando está entulhando a nossa comunhão com Deus, está impedindo a comunhão com Deus, nós precisamos voltar e cavar de novo os poços. Amém? Tem algum poço na sua vida que foi entulhado? Com que o poço pode ser entulhado? Com projetos não dados pelo Senhor. Fazer coisas que Deus não dirigiu. Fazer coisas que não nos levam mais para perto dele. Relacionamentos que impedem a nossa comunhão com ele. Práticas que não nos fazem crescer. A absorção de valores deste mundo. Desentulhar poços aponta para a restauração daquilo que traz vida. Nós cantamos aqui hoje: eu vou construir. Lembra não? Eu vou construir. O que é? Amém. É construção. Construção nunca foi alguma coisa fácil. Construção nunca foi alguma coisa leve. Construção exige esforço, perseverança, vontade de acabar. Aponta para você restaurar fontes de vida, coisas que geram vida para você. Leitura da palavra, oração, comunhão com os irmãos. Meu caro, não deixe o inimigo entulhar esses poços. Você sabe que isso não presta. Você sabe que isso não serve. Restaurar então faz vir vida de novo para a igreja. Ou também fala da gente tirar da igreja aquilo que não permite o fluir do Espírito Santo. Salmo 116 aqui aponta para um poço que nós precisamos desentulhar, que é o poço da restauração do nosso compromisso com o Senhor, na comunhão pessoal com a sua palavra, na oração. Como é que está isso na sua vida? Comunhão com Deus, leitura da palavra, dedicação na palavra. Como é que está isso? Eu já contei para vocês, uma vez eu estava num determinado lugar e eu falava sobre ouvir a Deus. Na saída, uma moça se aproximou e falou assim: vocês, olha o pronome que ela usou, né? Vocês dizem que Deus fala, Deus não fala comigo. Já era polarizado, né? Era eles e nós, né? Eu perguntei para ela: como é que está a sua leitura da Bíblia? Ela falou: não, eu não leio não, porque Deus não fala comigo. Falei: vamos fazer o seguinte, você vai chegar em sua casa hoje, vai ajoelhar do lado da sua cama, pega a sua Bíblia, abre a sua Bíblia em qualquer lugar e fala assim: Deus fala comigo hoje. E ela foi. No dia seguinte, ela veio se encontrar comigo e o sorriso dela era um sorriso fantástico. Ela falou: Deus falou comigo. Como é que você quer falar, quer ouvir Deus, se você fecha os canais? Como é que você pode querer tomar água se você entulha o poço?
Deixa eu lhe dar uma dica. O Gustavo anotou isso que eu vou falar aqui. A gente lê a Bíblia de 3 formas. A gente lê a Bíblia de forma corrida, de Gênesis, Apocalipse, para ter uma visão panorâmica da Bíblia. Para mim, é a pior forma de ler, porque como eu tenho uma mente analítica, eu estou lendo aqui, depois vejo uma vírgula, falo, não, essa vírgula não podia estar aqui, por que ela está aqui? Aí eu esqueço da leitura corrida e eu vou pesquisar. Então para mim é um esforço grande, mas Deus tem me dado graça. Deus tem me dado graça. A outra forma de ler é quando você está buscando a Deus para dar uma palavra a alguém. Aí você corre para a Escritura para achar uma palavra para alguém. E a terceira é quando você lê a Bíblia para você. Não é para pregar, não é para ter uma visão panorâmica. É quando você chega para Deus, Deus fala comigo. Eu preciso do Senhor. Assim como a corça anseia pela corrente das águas, assim minha alma anseia por ti. É essa ânsia que você deve ter ao ler a palavra. E Deus vai lhe falar coisas que você nunca vai repartir com ninguém. Sabe aquelas conversas que o casal tem, que nunca ninguém vai saber? É disso que eu estou falando. Tem coisas que eu escrevi, que está lá no meu computador, que eu nunca preguei. Talvez, depois da minha promoção, a tua mãe vai garimpar e vai achar algumas coisas boas lá. Aquele livro sobre sofrimento, aquele livro eu terminei de escrever, não em forma de livro, era um material que Deus estava me falando. Eu terminei em 98 e nunca preguei. 98. Em abril de 2022, Deus falou para eu pregar sobre isso. Então tem coisas que Deus falou para mim, não é para eu repartir. Você está lendo a Bíblia dessas 3 formas? Eu sugiro que você faça isso. Tá bom? Ah, mas precisa de tempo. Não. Tempo não é coisa determinante. O que é determinante é a fome. Concorda comigo? Não. Nosso problema não é tempo, porque ninguém aqui tem mais de 24 horas e ninguém aqui tem menos de 24 horas. Todos temos as mesmas 24 horas. É a sede de Deus que vai me fazer desprezar algumas coisas para estar com as coisas melhores. Então restaure esse compromisso com o Senhor na comunhão, pela oração e pela palavra. Salmo 116, versículo 12, diz assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação. Você está bebendo a salvação que Deus lhe deu? Você está se alegrando na salvação que Deus lhe deu? Você, durante os dias, você diz: Senhor, muito obrigado pela salvação. Muito obrigado pela salvação. Restaura em mim, Senhor, a alegria da tua salvação. E então pagarei os meus votos diante da congregação e anunciarei o teu nome aos povos. Restaure em mim a alegria da salvação. Não deixa essa alegria ficar lá na sua história. Não deixa ficar só no passado. Desentulhe esse poço. Amém? O segundo poço: restaura a tua identidade com Deus. Desentulhe esse poço. Pois se a sua identidade não está clara, a sua vida também não será clara. Se a identidade não está clara para você, o que você faz também não fica claro.
Está me compreendendo? Não. Hebreus capítulo 3, versículo 1 diz assim: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial. Você tem uma vocação. Você tem uma vocação. Tem ou não? A sua vocação é vocação para ser filho, vocação para ser santo, vocação para anunciar as virtudes de Deus. Desentulhe esse poço. Deixa a tua identidade aparecer de novo. Amém? Deixa o mundo saber quem é você. Deixa Satanás saber quem é você. Amém? O que nos define não são as coisas desta vida. O que nos define é a nossa vida com Deus. É isso que nos define. Terceiro poço: restaura os valores e princípios da vida de um discípulo. A gente vai perdendo os valores. Restaura isso. Restaura as coisas que são importantes na vida de discípulos. Aí eu preciso perguntar: quais são os nossos valores? São coisas concretas ou coisas abstratas? O que é concreto e o que é abstrato? Vamos voltar aí para a aula aí. O que é concreto e o que é abstrato? Hã? Tem. Vocês estão bem filosóficos aí, né? Isso aqui é concreto ou abstrato? Não. Isso aqui está se desmanchando. Isso aqui está acabando. É que a gente não percebe, porque a gente vive em câmera lenta. Mas se você acelerar o tempo, você vai ver isso aqui virando pó. E vai virar pó. Uma vez eu vi um documentário de um rato que morreu. Aí veio uma mosca e pousou nele e colocou uma lava. A lava multiplicou e a lava foi comendo o rato. Mas isso foi passado assim numa velocidade ultra rápida. Então você viu o rato cair, a mosca vindo, as lavas atuando, até que o rato virou um pouquinho de pó. Agora, de acordo com a mentalidade humana, o rato é concreto. Mas olhando de como Deus vê, o que é concreto são as coisas espirituais. Porque o que nós vemos é abstrato. E tudo está passando. Paulo diz assim: não põe o seu coração na incerteza das riquezas. Ou seja, riqueza é abstrato. O mundo nos ensinou o contrário. Quais são os valores que nos norteiam? Quais são os valores que dão rumo na nossa vida? São coisas concretas ou abstratas? Concreto é o que é eterno. Concreto é o que pode mudar a nossa vida. O resto, tudo passa. O próprio ser humano é como a erva do campo, que de manhã está bonita, mas quando vê um sol, ela seca, como o vapor. Fala, Jonas. Meu filho é muito parecido comigo, né, Estevão? E ele gosta de mexer com ferramenta, pregar, construir umas coisas, e às vezes eu vejo ele colocando tanto empenho, tanta energia em algum projeto, que eu estou vendo que em 2 segundos ele vai abandonar e vai esquecer aquilo. E o meu coração, para com isso, é pensar: cara, para com isso, não se envolve muito com isso não. E é exatamente como Deus pensa com a gente no mundo. Ele vê essa linha do tempo acelerar, que Deus é temporal, e vê que essas coisas vão subir.
E é assustador como realmente o mundo faz a gente crer que isso aqui é concreto, isso aqui. Quando na verdade isso tudo aqui vai passar. Está passando. Inclusive, não confie muito na cadeira, que ela está em processo de apodrecimento. Entendeu? Sabe aquele carro lindo que você comprou? Está apodrecendo lá fora. Está apodrecendo. O que nós precisamos restaurar? É uma pergunta agora para você, você precisa responder. O que nós precisamos restaurar? Que se encaixaria naquilo que Jesus falou para Marta, em termos de valores? Primeiro a gente tem que lembrar do que o Senhor falou para Marta. Ele diz: Marta, você está ocupada ou ansiosa com muitas coisas, mas poucas importam e uma só basta. O que você deveria restaurar que se encaixa nesse valor que o Senhor estabeleceu? Poucas coisas importam e uma só basta. Viajando com minhas 4 mulheres durante muito tempo, gente, é história, não estou criticando, deixar bem claro aqui. Sabe aquela história de colocar na mala roupa para todas as estações e meias estações e um quarto de estação? Já viu, não? E a tese era a seguinte: não é você que vai levar, é o carro. Mas não era verdade, porque era eu que tirava a mala do porta-mala. E um dia eu tirei uma mala, estava hospedado no hotel, e fui subir lá em cima, não tinha elevador. E foi aqui o São Francisco, aqui o Mahatma Gandhi aqui, que teve que subir. Mas quando a gente vai se tornando cada vez mais prático, você vai diminuindo essa questão de levar muita bagagem. Sim ou não? A gente vai mudando as coisas. E na vida é assim também. Você vai chegando à conclusão: isso aqui não vale a pena, isso aqui também não, isso aqui não tem muito valor, isso aqui também não. Você começa a dar valor às coisas a partir dos valores de Deus e não dos valores aqui. O que nós devemos deixar? O trabalho da poda é bem isso. Um dia eu estava com o Nelson Haas, um pastor de Louveira, e ele era plantador de uva. E a gente estava ali no vinhedo, ali, caminhando, conversando sobre a igreja, e ele com a tesourinha, aquela tesourinha de poda, vocês já viram, né? Uma tesourinha. Aí ele pegava um cachinho de uva e cortava, jogava no chão, cortava outro. Eu falei: Nelson, você está distraído, não está? Ele falou: não, por quê? Olha o que você está jogando fora. São caixinhos de uva bonitos, sadios. Ele falou: Jamil, se eu não cortar aqui para desbastar, né? Se eu não desbastar, todos os caixinhos vão ficar pequenininhos. Então eu tenho que tirar uns para que os outros cresçam. A poda não tem a ver com tirar coisas ruins. A poda tem a ver tirar coisas boas. Porque o bom é inimigo do melhor, e o melhor é inimigo do excelente. E a proposta do Senhor é nos mostrar um caminho mais excelente. Essa é a proposta dele para nós. E às vezes a gente fica agarrado no que é bom, a gente fica preso no que é bom, e Deus fala: larga, que eu quero lhe dar o melhor e quero lhe dar o excelente. Amém? Coisas pequenas que precisam ser restauradas: respeito aos mais velhos, honra, honestidade.
respeito às leis, cumprimento da palavra dada, responsabilidade com horários, paixão pelo Senhor e por sua palavra, amor ao povo de Deus, compaixão por aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Estamos precisando desentulhar esses esposos, amados? Restauração do poço da missão. Qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão? Amados, a igreja, ela é apostólica. O que é que significa? Que tem um apóstolo sobre ela? Não, ela quer ter um chamado. A igreja tem um chamado. Apóstolo significa enviado. A igreja é enviada. Você sabia que nós estamos aqui com um projeto de vida que Deus nos deu? Você sabia que nós estamos aqui porque fomos enviados a este mundo? Que Deus restaure em nós a consciência de envio. Eu abençoo esse dia das missões. Que Deus faça um rebuliço no nosso coração. Aquele dia que Deus aproveite para cortar raízes. Amém? Dia o quê? Dia 20? Dia 20. E a próxima vai ser quando? A próxima reunião? 1º de novembro. Então, dia 20, que Deus toque fogo no seu coração para missões. E que no 1º de domingo de novembro não tenha mais ninguém aqui, todo mundo tem para missão. Que na reunião tenha só o pastor e alguns diáconos, só. O resto saiu para pregar. Tá bom, não? Que nem o Luiz esteja aqui. Aí está o violão ali. Não, Luiz e família. Tá. Restauração do nosso compromisso com o povo de Deus. Eu não estou falando de reunião, eu estou falando de aliança, de fidelidade ao povo de Deus, uma consciência de que nós somos parte. Quando a palavra fala que não devemos deixar a congregação, não está falando de reunião, fala de pertencimento. Eu pertenço. Amém? Eu pertenço. Eu sou dali. Eu sou daqueles irmãos e aqueles irmãos são meus. Eu me identifico com eles. Eles me sustentam e eu os sustento. Às vezes me perguntam: escuta, onde é que você está congregando? Eu falo: não tem um lugar fixo não. No domingo eu estou aqui, outro domingo eu estou lá, outro domingo eu estou lá. Ministério de Beija-Flor. Ninguém aqui tem ministério de Beija-Flor. Nós somos comprometidos. Nós temos um lugar para onde a gente volta. Nós temos um lugar onde empresta contas. Nós temos um lugar onde as pessoas nos pedem contas. Restauração do propósito de cuidar uns dos outros. Você cuida de alguém? Não. Você cuida de alguém? Bem-aventurado é aquele homem a quem o Senhor, ao voltar, vai encontrar alimentando aos seus conservos. Bem-aventurado é o homem que, quando o Senhor voltar, vai encontrar as pessoas ocupadas cuidando dos seus irmãos. Se você não cuida de ninguém, meu caro, dá um jeito, dá uma olhada, vê quem na congregação está sozinho, vê quem na congregação está se sentindo sozinho, e não deixe ninguém ficar sozinho. Você se lembra da história dos 4 homens que levaram o paralítico? A gente estava lendo esses dias, né? Lembra não? 4 homens que levaram o paralítico para Jesus curar. Você lembra da história? Lembra não? Jesus estava em casa. Ele estava na casa dele e estava lotado. Então ele chega com o rapaz
numa maca. Numa maca. Eles tentam entrar pela porta, mas ninguém deixava entrar. O que foi que eles fizeram? Era um bando de louco. Eles sobem no teto, abrem um buraco suficiente para caber uma cama. Não era um buraquinho. E desce aquele homem ali. Eram loucos. Eles falaram assim: esse paralítico vai andar. Esse homem vai andar. Esse meu amigo. E se for preciso, nós vamos destelhar a casa de Jesus. E foi o que fizeram. Literalmente. E o que aconteceu? O homem foi curado. Querido, não deixe ninguém parado. Não deixe ninguém deitado numa cama. Faz o que for preciso, mas faz essa pessoa andar. Faz essa pessoa andar. Estará o poço da santidade. Amados, é sério? É muito. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Eu queria só, para terminar, eu queria que você pegasse comigo, puxa vida, versículo 18 em diante. Eu não vou demorar muito mais não, tá? Gênesis 26. Não saímos de Gênesis 26. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Os poços que foram entulhados, nós vamos cavá-los de novo. Algum amém? Não? Os poços, o versículo 18 do capítulo 26. Os poços que o inimigo entulhou, nós vamos desentulhar. Não sei se já cavou poço, mas não é um trabalho fácil não. Mas não tem nada na nossa vida que a gente tenha conquistado de valor que a gente não tenha pago um preço para ter. Nada veio sem preço, sem esforço. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. E chamou os poços pelos nomes que os chamaram a seu pai. Olha, interessante, os poços tinham nome. Desafio agora, um quiz. Você se lembra o nome do poço no qual Isaque se encontrou com Rebeca? Não, né? Eu vou ter misericórdia de vocês. O nome do poço era Beer-lahai-roi. Sabe o que significa? O poço que vive e que anda. Quem é esse poço? Um poço que anda e que vive? Quem é esse poço? Meninos, foi do lado desse poço que Isaque encontrou a esposa. Não foi na fila de cinema, não. Não foi no Hopi Hari. Foi junto do poço que vive e que anda. Falta tempo para a gente falar dos poços. Versículo 19. Cavaram, pois, os servos de Isaque. Por favor, vai sublinhando aí, porque tem coisa lindíssima aqui. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Se não cavar, não acha. Sua versão é isso, não? Tinha? Sim. Vai ter que decorar agora, eu estou falando pela segunda, terceira vez. É poço de água permanente. Eles cavaram. Versículo 20. E os pastores de Gerá, aliás, a palavra Gerá
significa acampamento, lugar de transição. O lugar deles não era Gerar, era Canaã. Eles estavam ali de passagem. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Sempre alguém vai querer tomar os nossos valores. Sempre vão querer tirar os valores que Deus colocou na nossa vida. Por causa disso, chamaram aquele poço de Ezeque. Ezeque significa contenda. Você tem que lutar para manter valor. Amém? Você tem que lutar. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou Sitna, que fala de oposição. Quando você se levanta para obedecer a Deus, fique certo que a oposição virá. Tem um versículo que diz: quanto mais eu rezo, é um versículo, não é da Bíblia, mas é um versículo. Gente, desculpa o aforismo aqui, essa colocação, mas a lei de física, ela é espiritual. Toda ação produz uma reação no mesmo sentido, em direção oposta. Quando você se levanta para cavar um poço, o inimigo vai tentar entulhar de novo, com acusação, com contenda, com oposição. Versículo 22. E partiu dali e cavaram outro poço, e aí não porfiaram sobre ele. Por isso chamou Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Reobote fala de lugar amplo. Quando você luta, quando você entra numa briga por aquilo que Deus quer colocar na sua vida, Deus vai lhe colocar num lugar amplo. Deus vai lhe colocar no lugar onde o seu coração vai descansar. Deus vai lhe dar o seu Reobote. Reobote fala de um lugar amplo, um lugar de descanso. Depois dali subiram a Berseba, e aí cavaram um poço em Berseba. Sabe o que significa Berseba? O lugar dos 7 juramentos. É um lugar onde a gente recebe dos juramentos que Deus fez na nossa vida. Ele prometeu guardar, Ele prometeu sustentar, Ele prometeu nos guiar, Ele prometeu nos dar saúde, Ele prometeu que Ele vai nos manter firmes. Não o que diz Judas 23, que ele diz que o Senhor é aquele que vai nos guardar de tropeçar, para nos apresentar a Ele santos e inculpáveis diante da sua glória. São os juramentos de Deus ao nosso favor. Ainda que a nossa força acabe, Ele renovará a nossa força como a força da águia. Eu não sei se você sabe como é que a águia descansa. Já ouviu falar, não? A águia, como é que a águia descansa? Ela sobe até encontrar uma corrente de ar quente e abre a asa, e a corrente mantém ela lá em cima sem nenhum esforço. É esse o lugar que Deus tem para nós, os lugares altos na presença dEle. Esse é o lugar do nosso descanso. O nosso descanso não vem de uma cama, o nosso descanso não vem de um remédio, o nosso descanso é dele. Amém. Nossa Berseba é o próprio Senhor. Amados, às vezes a situação não muda. Você ora e a situação não muda. Mas eu quero lhe dizer, a presença do Senhor se torna suficiente para nós. A situação não mudou, não.
Mas Deus está com a gente. E isso basta. Isso basta. Que Deus te abençoe. Que Deus refresque o teu coração. Que Deus refrigere a tua alma hoje. Vamos adorar o Senhor. Desculpa, posso? Vamos cantar de novo. Se você pudesse cantar esse cântico nessa semana aí, lá no carro, lá na beira da pia, lá no escritório seu. O que é que você vai cantar lá? O que é que você vai cantar? Agora eu queria que você olhasse para ele agora, tá? Olhasse para ele. Olhasse nos olhos dele agora. Olha nos olhos dele. E diz a ele: Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais, pois tu és bom.